Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. A paz do Senhor Jesus a todos. Aqui quem fala é a pastora Josefa. Espero que estejam bem. Daqui a pouco vou trazer uma linda passagem bíblica, contando a história desde o nascimento de Esaú e Jacó, filhos de Isaque e Rebeca. Isaque era filho de Abraão e Sara, e Rebeca, filha de Betuel. Eles eram irmãos gêmeos, e a história deles é marcada por grande rivalidade e reviravoltas. Fique até o final e você será impactado ou impactada com essa passagem bíblica. E você verá a importância de reconhecer Deus e a diferença quando você escolhe seguir seu próprio caminho. E logo após estarei orando e intercedendo pela sua vida. Mas antes disso, peço que você deixe seu like. Se ainda não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva, ative o sino de notificações, compartilhe, comente ou deixe seu comentário ou pedido de oração. Meu irmão, minha irmã, para entendermos o início da história, Rebeca, assim como Sara, era estéril. E Isaac teve que pedir a Deus o próximo filho da promessa, de cuja descendência o Redentor um dia nasceria, que seria Jesus. A oração é o meio pelo qual Deus quer cumprir suas promessas e bênçãos. Isaac e Rebeca tiveram que esperar 20 anos pelo filho prometido. O cumprimento dos propósitos de Deus na vida deles veio através da oração e da paciência da fé. Agora vou ler Gênesis capítulo 25, versículos 24 ao 35. O nascimento de Esaú e Jacó. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos do seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo, e de todo como uma veste cabeluda, por isso chamaram seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o nome de Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando o gerou. E cresceram os meninos. E Esaú foi varão perito na caça, varão do campo. Mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Glória a Deus. Aqui é narrado o nascimento dos gêmeos Esaú e Jacó, e o momento crucial em que Esaú vende seu direito de primogenitura, que é o privilégio do filho mais velho, por um prato de lentilhas. O texto destaca a soberania de Deus e o contraste de valores entre dois irmãos. No versículo 22 e 23 deste mesmo capítulo, a Bíblia diz que os filhos lutavam dentro dela, e Rebeca perguntou ao Senhor sobre seus filhos gêmeos. Se assim é, por que sou assim? E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Isso indica que a linhagem principal viria do filho mais novo, contrariando a tradição da época. Em Lucas capítulo 22, versículo 26, Jesus diz: Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Amém? Jesus inverte a lógica do mundo ao ensinar que quem tem autoridade não deve agir com prepotência, mas o maior entre vós seja como o menor, quem governa como quem serve.
E Rebeca dá à luz a gêmeos. O primeiro, Esaú, nasceu ruivo e peludo. O segundo, Jacó, nasce segurando o calcanhar de Esaú, o que prenuncia sua natureza de suplantador ou usurpador. Antes do nascimento, Deus já havia revelado a Rebeca que eles seriam duas nações e que o maior serviria ao menor, invertendo a tradição cultural. Os irmãos crescem com personalidades opostas, e Esaú torna-se um homem caçador do campo e o favorito de seu pai Isaque. E Jacó, um pacífico e quieto, que habitava em tendas e era o favorito de sua mãe Rebeca. E um certo dia, Esaú chega muito cansado e faminto do campo e pede a Jacó um ensopado do guisado vermelho, porque ele estava cansado. Por isso chamou seu nome Edom. E disse Jacó de forma oportunista: me vende seu direito de primogenitura em troca da comida. Esaú, demonstrando total descaso pelas coisas espirituais, concorda. E Esaú desprezou a sua primogenitura, isto é, a herança do primogênito, que é o primeiro filho gerado por um casal, ou seja, o mais velho, que consistia em, primeiramente, liderar na adoração a Deus e chefia da família, e, em segundo lugar, uma dupla porção da herança paterna, pelo menos em tempos posteriores, e, em terceiro lugar, o direito à bênção do concerto, conforme Deus prometera a Abraão. O fato de Esaú vender a sua primogenitura revela quão pouco valor ele atribuía às bênçãos de Deus e às promessas do concerto. Optou, sem bom senso, por prazeres atuais momentâneos. Ele desprezou a sua primogenitura. E Jacó, por outro lado, desejou as bênçãos espirituais do futuro. E dele viriam as 12 tribos de Israel. No Antigo Testamento, as pessoas recebiam bens como recompensa pela fidelidade. E no Novo Testamento, ao contrário, a posse de bens materiais geralmente é considerada um empecilho em potencial à vida espiritual e à dedicação a Deus. Como diz em terceira carta de João, no versículo 2, amado, deseja que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Glória a Deus. João expressa um desejo profundo pelo bem-estar integral de seu amigo Gaio, conectando a saúde física e a prosperidade com o cuidado espiritual. Já Esaú valorizou mais a sua satisfação física e medida do que a sua herança espiritual. Ele desprezou o seu direito. Essa passagem nos alerta contra a troca de bênçãos eternas por desejos físicos passageiros. E apesar dos graves erros de caráter de Jacó no início da vida, ele reconhece a importância de Deus, enquanto Esaú escolheu seguir seu próprio caminho e distanciou-se da aliança. Deus sempre tem um propósito. Antes de nascerem, Deus já havia revelado que o mais velho, Esaú, serviria o mais novo, Jacó, indicando que Jacó era o escolhido para a linhagem da promessa. Amém? Meu irmão, minha irmã, e essa passagem tremenda nos ensina a valorizar o que é espiritual em vez do material. Agora vou fazer um convite a você que não conhece o Senhor Jesus e quer aceitá-lo pela primeira vez, ou talvez você que o conhece e por algum motivo se afastou dos seus caminhos e agora quer se reconciliar. Eleve seu pensamento a Deus, abra o seu coração e receba esta oração. Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de amor e bondade, aqui neste canal se encontra essa pessoa que está te aceitando pela primeira vez ou está se reconciliando. Pai, eu entrego ela em tuas mãos e cuidados. Glórias te dou, porque ela foi tocada através dessa palavra e o Senhor abriu o entendimento dela. É que nessa terra estamos de passagem e temos que priorizar e valorizar o que é espiritual e não o material, porque tudo provém de ti e o Senhor sabe de tudo que precisamos e necessitamos. O Senhor é o Pai que supre as necessidades dos teus filhos. Em Mateus capítulo 6, versículos 19 e 20, o Senhor diz
que não se deve acumular tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, mas sim no céu. As coisas materiais do mundo são passageiras e podem ser destruídas, perdendo seu valor rapidamente. E ao aceitar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, é sua melhor escolha. Pai, perdoa os pecados dela, escreva o nome dela no livro da vida, tira toda incredulidade, cegueira espiritual e repreende todo o mal da vida dela. Limpa a mente e o coração, abençoa ela em todas as áreas e dê forças para ela te buscar em espírito e em verdade. Obrigada, meu Deus, por tudo, e já te peço perdão também pelas minhas falhas, erros e pecados, e essa oração é feita no nome de Jesus. Amém. Agora, meu irmão, minha irmã, vou estar orando e intercedendo pela sua vida. Creia somente. Eleve seu pensamento a Deus. Se puder, feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos colocamos agora na tua presença para te agradecer por mais uma oportunidade de ouvirmos a tua palavra e buscarmos ao Senhor em oração. Senhor, nós clamamos pela tua misericórdia, teu favor e a tua graça. Pai, fica conosco e nos dê força para que possamos vencer as aflições que surgem em nossa vida. Que o Senhor nos dê ânimo para enfrentar e suportar os desafios. Pai, que não venhamos ser como Esaú, que valorizava as coisas da terra, que são passageiras. Que nós venhamos a ser como Jacó, que valorizava as coisas do céu. Que nós não venhamos fazer como Esaú, que vendeu sua bênção, sua primogenitura. E Jacó não precisava ter se apressado para receber a bênção, que o Senhor já tinha falado que seria dele. E por isso ele pagou um preço alto. Em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 2, a tua palavra diz que nós não precisamos correr atrás das bênçãos, mas sim elas que correm e chegam até nós. Apenas precisamos manter a fé e caminhar tranquilos. Obrigada por tua palavra tão rica que falou ao nosso coração e aprendemos lições preciosas da tua fidelidade, graça, soberania e compaixão. Aquilo que o Senhor promete, o Senhor cumpre. Não nos deixe desanimar, desfalecer, nem cair em tentação. Pai, fortifica na fé cada pessoa que está recebendo esta oração, para que elas te glorifiquem, te amem e estejam dispostas a viver inteiramente para o teu agrado. Senhor, abençoa esse irmão, essa irmã, a família, o lar, o trabalho, a saúde, as finanças e seus afazeres. Guarda cada um deles e os livra do mal. Obrigada por tudo, meu Deus. Já te peço perdão pelas minhas falhas, erros e pecados, e essa oração é feita no nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, valorize o que Deus te deu. Não negocie, não tenha pressa. Espere que no tempo certo o Senhor vai cumprir na sua vida o que Ele prometeu. Fique firme na fé em Jesus Cristo. O Senhor abençoe você e sua família. Fique com Deus e um forte abraço. Gostou deste vídeo? Recomendo que acesse as playlists do canal, Salmos, Atos, 1 Samuel, entre outros. Creia que dias melhores virão.